irmãos e irmãs. Estamos nos preparando para a festa de São João da Cruz e queremos fazer essa preparação meditando um pouquinho sobre a sua vida e sobre a sua obra, né? Uma das suas grandes obras, Chama de Amor Viva. São João da Cruz, ele nasceu em 1542 na cidade de Fontiveros, que é um distrito de Ávila. Seu pai se chamava Gonçalo de Yepes e sua mãe, Catalina Álvares. João da Cruz teve dois irmãos mais velhos, Francisco, o primeiro, primogênito, e o Luís, o segundo irmão. Entre os anos de 1551 a 1559, ele viveu em Medina del Campo, uma grande cidade da época. E ali ele estudou numa escola, né, para crianças pobres, chamado Colégio da Doutrina, ou dos Doutrinos, onde ele aprendia, né, a ler, escrever e a doutrina cristã. Em Medina del Campo também, que ele vai aprender e exercer alguns ofícios. Às vezes a gente nem imagina, né, que naquela época havia já uma escola técnica profissionalizante, e ele vai aprender os ofícios de carpinteiro, alfaiate, pintor, entalhador. E como parte, né, dessa educação que ele recebia na escola, ele também ajudava na igreja, junto ao convento das Irmãs Madalenas, né? Então ele fazia, né, a função de acólito, de coroinha. Ele também prestava pequeno serviço às irmãs e trabalhava, digamos assim, como office boy, né? Levava recados, mensagens, trazia. E um pouco mais tarde, né, vai estudar no Colégio dos Jesuítas e também trabalhar no hospital da cidade, chamado Hospital da Conceição. Ali ele vai ser como que um ajudante de enfermeiro, um enfermeiro, né? Então ele vai sendo formado, vai se tornando, né, um bom cristão, mas também um ser humano disponível, né, se colocando a serviço da igreja e das pessoas. Com 21 anos, ele entra nessa cidade de Medina del Campo, no Carmelo da Antiga Observância. Então, ele tem 21 anos. E no Carmelo da Antiga Observância, ele vai receber o nome religioso de Frei João de São Matias. Então, ele permanece no Carmelo da Antiga Observância 5 anos. E em 1567, quando ele vai a Medina del Campo celebrar a primeira missa, ele vai ter o encontro decisivo da sua vida vocacional com Santa Teresa de Jesus. Ele tem 25 anos, Santa Teresa de Jesus tem 52. Ele pensava em deixar o Carmelo para entrar na Cartucha, sentia a necessidade de uma vivência mais radical da vocação carmelitana, e Santa Madre, conversando com ele, consegue convencê-lo a continuar na ordem, iniciando o primeiro convento de carmelitas descalços em Duruelo. Há pouco tempo, né? Nós celebramos os 555 anos da fundação do Carmelo de Duruelo, em 28 de novembro de 1568. Então, como carmelita descalço, São João da Cruz vai se dedicar, né, tanto ao apostolado quanto à contemplação, e vai ajudar em muito Santa Teresa nas suas fundações, como também no momento em que ela é designada como superiora da encarnação. Então, ela descalça vai ser a superiora de monjas que não são descalças, né? E a gente sabe o que isso gera de conflito. No entanto, ali, junto ao Mosteiro da Encarnação, São João da Cruz vai ajudar Santa Teresa e as monjas que ali vivem.
e por uma série de equívocos, né, ele vai ser preso também. Ele vai ficar 9 anos, 9 anos não, 9 meses preso no convento de Toledo. Era algo comum, né? Quando algum frade, alguma monja não tinha um comportamento considerado adequado, segundo as normas, as constituições e a regra, havia esse tipo de punição, né? De ficar numa cela, num quarto, né? Sem poder sair. E ele consegue fugir, né, no final desses 9 meses, e aí vai viver, né, boa parte do restante da sua vida no sul da Espanha, em Andaluzia. Ele vai ser superior, vai ocupar cargos no convento, mas também na província. E nos seus últimos meses de vida, ele Ele vai passar no sul da Espanha, no deserto, sem funções, sem cargos. Ele morre em 14 de dezembro de 1591, com apenas 49 anos. Morreu jovem. Então, São João da Cruz, né, um dos grandes santos da Igreja, é poeta, é místico, né, é um ser humano, referência não só na Igreja Católica, não só para os carmelitas, mas também outras tradições religiosas o leem, apreciam, e mesmo pessoas que não professam nenhuma fé, ateus ou agnósticos, se aproximam dos seus poemas ou então dos seus escritos em prosa. A gente vai refletir um pouquinho sobre a chama de amor viva, que é um poema, mas também é um comentário a respeito desse poema que São João da Cruz escreveu. Como título, aparece aqui nas suas obras completas, Canções feitas pela alma na íntima união com Deus. São apenas 4 estrofes. E São João da Cruz, né, ele escreve, e a pedido de Dona Ana de Penhalosa, uma leiga, uma senhora, amiga e dirigida dele, ele vai compor a explicação, a prosa, falando a respeito do poema. Então, o poema, ele é assim: Ó chama de amor viva, que eternamente feres de minha alma no mais profundo centro, pois não és mais esquiva, acaba já, se queres, arrompe a tela deste doce encontro. Ó cautério suave, ó regalada chaga, ó branda mão, ó toque delicado, que a vida eterna sabe e paga toda a dívida, matando a morte em vida me has trocado. Ó lâmpadas de fogo, em cujos resplendores as profundas cavernas do sentido, que estava escuro e cego, com estranhos primores, calor e luz dão junto a seu querido. Ó, quão manso e amoroso despertas em meu seio, onde tu só secretamente moras. Nesse aspirar gostoso, de bens e glória cheio, quão delicadamente me enamoras. Então, um poema muito bonito, um poema, né, profundo, um poema que expressa as experiências mais profundas entre a alma, entre o fiel que crê, né, que ama e que espera, e Deus. A chama de amor viva, ela foi escrita 2 vezes, né, o texto em prosa. Então, nós temos a chama de amor viva A, que foi escrita com toda a probabilidade no final do ano de 1585 em Granada. E a chama de amor viva B, que é um manuscrito que parece que foi redigido e retocado nos anos seguintes.
Então, primeiro escreveu A Chama de Amor Viva A, e depois de algum tempo fez algumas correções, alguns retoques. Então, como ele mesmo diz, essas canções, essas estrofes, tratam do amor jamais qualificado e aperfeiçoado nesse mesmo estado de transformação. Esse estado de transformação que já é um estado de santidade, de união, de amor profunda com Deus. A obra, né, Chama de Amor Viva, toda ela tem um caráter trinitário, enquanto ação divina e enquanto experiência humana. E São João da Cruz vai nos lembrar aquilo que Jesus disse. Ele disse que naquele que o amasse viria o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e fariam morada nele. João 14, 23. Isso é, fazendo-o viver e morar no Pai, no Filho e no Espírito Santo em vida de Deus. E também dá a entender a alma nessas canções. Ele vai falar no prólogo da Chama, número 2. Então, esse ponto, né, de morar na Trindade e da Trindade morar na pessoa, ele vai destacar durante a primeira até a última página da Chama. Trinitária é a ação de Deus e também a união de amor toma forma de participação na vida trinitária. Este é o traço comum a todas as canções, a todas as estrofes. Porém, há variações no processo da obra. Predomina a ação do Espírito Santo na primeira estrofe, pela força inicial que o identifica com a chama de amor viva. Então, na primeira estrofe, o Espírito Santo se destaca mais. Na segunda estrofe, a ação é repartida entre as três pessoas que realizam sua obra coordenada de santificação e de glorificação. Então é a Santíssima Trindade que vai nos santificando e nos glorificando dentro daquilo que é possível nessa vida. Na terceira estrofe, a Trindade aparece unida, imprimindo seus atributos. O verbo esposo ocupa o primeiro plano nos versos comentados da quarta canção. Nos três últimos versos da quarta canção, ele não comenta. Volta a pessoa do Espírito Santo de modo semelhante ao da primeira canção. Então, São João da Cruz explica, né, ou procura explicar da melhor maneira possível aquilo que ele expressou a partir do seu poema, sua experiência profunda de união de amor com Deus. Essa obra, Chama de Amor Viva, tem um propósito, e ele destaca esse propósito que é duplo. Ao mesmo tempo que revela a grandeza de Deus, seu amor incrível, sua generosidade ilimitada, também quer despertar no leitor sentimentos e atitudes de adoração, de louvor, de agradecimento e de amor. Então, assim como Deus faz uma obra de amor, né, a Trindade Santa faz uma obra de amor no seu fiel, né, nós que lemos isso também somos inspirados, né, somos atraídos a termos sentimentos e atitudes de adoração, de louvor, de agradecimento e louvor. Chama de Amor Viva vai desvelando o mistério que envolve o ser e o agir de Deus e do homem. Nós percebemos, né, no poema expressões como ó ou quão, e há um uso frequente dessas expressões, ó e quão.
que vão delatando a vida intensa que arde no poema. Para encarecer a alma, o sentimento e apreço com que fala nestas 4 canções coloca em todas elas estes termos, ó e quão, que significam encarecimento afetuoso, os quais, cada vez que se dizem, dão a entender do interior mais do que se diz pela língua. Então, chama, capítulo 1, parágrafo 2. Então, nesses detalhes que para nós, né, talvez não sejam tão significativos, nós percebemos a mão do poeta e artista que é São João da Cruz. Como, né, as estrofes estão cheias de exclamações, a sensação que deixam é de profunda serenidade e repouso. As 4 canções se referem a um mesmo nível de experiência. Não há progresso na ação. No entanto, há um ritmo de maior concentração. A primeira estrofe se expande numa tripla dimensão: a abundância do presente, a rememoração do passado doloroso, um lançar-se a um futuro glorioso. Então, né, a fecundidade do presente que o poema expressa e que aquele que vive esta união com a chama de amor viva experimenta. A lembrança do passado, das dificuldades da subida e da noite, e ainda assim também no cântico, e que hoje, né, é vivido de uma maneira diferente, e um lançar-se a um futuro glorioso na esperança do céu. A segunda estrofe acentua igualmente as 3 dimensões. Nos versos da terceira estrofe, a referência ao futuro fica velada. Por fim, a 4ª estrofe só fala de presença, é pura atualidade de amor, a vivência profunda do amor e união com Deus. É um poema intenso, simples, de grande beleza. Suas palavras são ao mesmo tempo simbólicas e diretas. Por incrível que pareça, São João da Cruz vai redigir o comentário da Chama de Amor Viva em 15 dias, em meio a muitas ocupações de governo. Ele trabalhava, ajudava, né, a ordem nesse ofício de conselheiro. No livro Chama de Amor Viva, São João da Cruz sente a necessidade de recordar a doutrina da noite escura, assim como no livro da Subida, sentiu a necessidade de antecipar noções sobre a união. Então, na Chama de Amor Viva, ele lembra da subida, né? Das dificuldades, da necessária purificação, assim como no livro da Subida, ele também falava sobre a união, o ideal, né, da nossa vida cristã, o ideal da santidade, o ideal da perfeição do amor. Então, ele tem sempre presente a caminhada, o percurso inteiro, e cada parte do caminho é vista à luz da totalidade. Sua principal intenção é falar das maravilhas de Deus em seu ser trinitário, na sua obra de glorificação do ser humano, da santificação do ser humano, porque é Deus que nos santifica. João da Cruz não se atreve a declarar a aspiração à glória de que falam os 3 últimos versos do poema. Esta obra é a obra cume do amor qualificado. Chama de amor viva, mantém desperta a consciência do mistério. Então, nesta vida, né, por mais clara que seja a nossa experiência, nós caminhamos na fé. Somente na eternidade vamos ter a visão beatífica
a visão face a face de Deus. Então, São João da Cruz, ele fala, mas também ele nos revela, ele nos desperta para a consciência do mistério, que aqui nós não esgotamos, e mesmo na eternidade, vamos sempre estar conhecendo e experimentando a Deus. São João da Cruz se encontra há 2 meses de sua própria morte e glorificação, quando ele termina o comentário sobre a chama. Sobre o amor fica o melhor por dizer e viver. Sua última palavra escrita ou não escrita é o silêncio, no qual o aspirar de Deus eu não gostaria de falar, nem ainda quero, porque vejo claramente que não o sei dizer, e pareceria menos se o dissesse, e por isso aqui o deixo. Então ele termina com essas palavras de silêncio, porque não consegue dizer mais daquilo que ele já falou. Então, que alegria podermos saber, né, de quanto Deus nos ama, do que Ele faz por nós, da festa, né, que Ele realiza no nosso interior, porque Ele se alegra em nossa companhia e nos deseja junto a si e nos abraça em seu amor. Que nós também possamos fazer essa experiência de nos sentirmos amados por Deus, que queiramos, né, corresponder a este tão grande amor que Ele nos tem. Oremos a São João da Cruz. Ó Deus, que em São João da Cruz, nosso Pai, destes à vossa Igreja um mestre de vida evangélica, fazei que, iluminados pela sua doutrina, caminhemos para vós na fé, na esperança e na caridade, para chegarmos à perfeita liberdade dos vossos filhos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santo Padre João da Cruz, rogai por nós. Grande abraço, feliz e abençoada preparação e feliz e abençoada festa de São João da Cruz.